Oi, para você que está de quarentena, eu acho que você deve estar achando estranho a vida, fora daquela rotina maluca, deve estar super estranho ficar em casa o dia todo, você deve estar talvez com algum tédio, você deve estar, sabe o que significa? Que você desaprendeu a descansar, que você desaprendeu a parar, que você talvez não esteja respeitando os seus limites faz tempo. A gente nasce e dispara um cronômetro, uma contagem regressiva pra gente, e a gente entra num jogo e quem morre com mais brinquedos ganha o jogo. Essa é a lógica da existência na lógica do mercado. E nós não fomos criados para essa lógica, essa não é a lógica com a qual Deus nos criou. Eu estava ano passado, em outubro do ano passado, fazendo um projeto de missão na Amazônia, mais especificamente em Rondônia, lugar onde eu vivi por algum tempo com o meu pai, com a minha família. Sendo de São Paulo, vivi 10 anos lá e retornei 14 anos depois, sem nunca mais ter voltado para lá. Eu retornei para Rondônia, desci em Porto Velho, fomos até Guajará-Mirim, que fica às margens do rio Mamoré e faz divisa com a Bolívia. E lá em Guajará-Mirim nós pegamos um barco e subimos 7 horas com uma equipe de missionários da Nova Semente, 7 horas até a primeira aldeia indígena, e depois nós fomos para mais 2 aldeias. Na realidade, fomos para mais uma porque houve um problema que nos impediu de chegar na última. Mas enquanto nós andávamos naquele barco, ficaríamos 10 dias lá, dormindo em rede, comendo ali dentro, com 40 pessoas, com N restrições e dificuldades, uma equipe da tripulação nos atendia. Eram pessoas do lugar, da região, e que conheciam muito bem aquele rio e todo o povoado ribeirinho daquela região. E um deles mais nos intrigou era o seu Chico Capoeira. Seu Chico Capoeira tinha 72 anos e desde os 17 ele navegava naquele rio. Conhecia o rio como a palma da mão. E na nossa subida do rio, a gente passou por uma tempestade que fez o barco balançar de um jeito que a gente quase tombou. E a gente parou e ele fez uma amarração de proa, amarrou o barco na margem, a frente do barco e as costas do barco, não sei os nomes específicos daquilo, e a gente foi conversar com ele, com medo, e um de nós fez uma pergunta para ele: Chico Capoeira, quando tem uma tempestade, você que está acostumado com isso aqui, o que a gente faz para enfrentar uma tempestade? Como é que você enfrenta a tempestade? E ele olhou para a gente e disse assim: não, tempestade a gente não enfrenta não. Como assim, Chico Capoeira? Você já passou por muita tempestade? Já passei por muita tempestade aqui. E o que a gente faz durante a tempestade? Para passar a tempestade? Ele falou: não, tempestade não enfrenta. Quando a gente chega na hora da tempestade, a gente encosta o barco, amarra o barco, faz a amarração de proa. E a gente aproveita para descansar até a tempestade passar. A tempestade você não enfrenta não, a tempestade você para e descansa. Sabe, essa lição do Chico Capoeira, de alguém não letrado, mas sábio e conhecedor da vida como poucos, me fez refletir sobre como a gente encara a vida. Diante de momentos de tempestades, a gente precisa aprender a parar, descansar e depositar nossa confiança em algo que é maior do que a existência. Não é simples descansar, mas nós somos feitos para parar. Durante o processo da criação, em 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou, nos dando o exemplo. Ele não descansou porque ele estava cansado, mas ele descansou para mostrar para a gente, ele cessou as suas atividades para mostrar para a gente que ele não é um Deus workaholic e que nós não temos que ser workaholic, entende? Ele cessou suas atividades, ele descansou. E curioso que o descanso foi o primeiro sábado, o Shabá, foi o primeiro dia da vida do homem. A vida começou com descanso, a vida começou com santificação, a vida começou com celebração, a vida começou com desjejum, a vida começou com festa. Porque o sábado, o descanso, é um dia de festa, de alegria, quando a gente para o labor e descansa. Sabe, um rabino chamado Joshua Abraham Heschel, no seu livro O Shabá, ele vai dizer assim, que Deus considerou os 6 dias de trabalho bons, mas o 7º ele fê-lo santo. E santo é maior do que bom. Os 6 dias de trabalho são bons, mas o descanso é santo. Trabalhar é bom, descansar é sagrado. É isso que Deus estava ensinando para a gente. E eu quero encerrar essa fala sobre o descanso te lendo o Salmo 127, que talvez possa ajudar a gente nesse período de quarentena. O Salmo 127 é um salmo de consolo para mim. E diz que é um salmo de Salomão. E ele diz assim, nos 2 primeiros versos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser você levantar de madrugada e ir dormir tarde para comer o pão que penosamente granjeou. Sabe por quê? Porque aos que ele ama, ele os dá enquanto dormem. Aos que ele ama, ele dá enquanto descansam. Aos que ele ama, ele não dá enquanto trabalham, enquanto fazem por onde. Aos que ele ama, ele os dá enquanto dormem. Sabe por quê? Porque em meio à tempestade, a maior demonstração de confiança em Deus que alguém pode ter é descansar em paz. O mundo está um caos. E o que eu convido você nesse momento é a confiar em Deus. E só tem uma maneira de você confiar em Deus: descansando nele. Quem confia é capaz de descansar. Se você ainda não está sendo capaz de descansar, talvez ainda está precisando confiar mais um pouquinho. Aos que ele ama, ele dá enquanto dorme, não enquanto trabalha. Não depende de você. Está nas mãos dele. E Deus nos abençoe a todos nós.